2-0 Cruzeiro contra o América, a vitória do alívio, meu amigo. Essa que é a verdade. Caio Jorge aos 3 e aos 36 do primeiro tempo, Cruzeiro 2-0 contra o América. Vitória importantíssima. E eu te digo mais, o resultado foi mais importante do que o desempenho. Teve um certo desempenho? Teve evolução? Teve. E a gente vai falar mais disso nessa análise aqui. Mas primeiro, o mais importante era o resultado. Por que o mais importante era o resultado? Porque se o resultado hoje não fosse positivo, certamente a gente estaria sem treinador agora. Ou daqui a alguns minutos. O Tite iria ser demitido. E ali, no meu ponto de vista, iria atrapalhar ainda mais o planejamento do ano, que não vem sendo fácil, né? Com a saída do Leonardo Jardim, o planejamento do Cruzeiro ficou um pouco mais difícil. E eu acho que tem que dar tempo para esse novo trabalho frutificar. Essa que é a palavra. Então eu acho que o resultado foi importante para a manutenção do Tite, para a manutenção da ideia, para tirar essa pressão do Pedrinho. Gente, o Pedrinho fez um investimento assim absurdo no Cruzeiro para que o Cruzeiro fosse bem em 2026, vencesse títulos. Mas estranho, aí as coisas não acontecem, as pessoas estão cobrando e pressionando o Pedrinho. Como se ele tivesse feito tudo errado. Mas, claro, né, cara, eu acredito que o Pedrinho já tenha virado essa chave. O torcedor, ele é paixão, ele é passional, ele não consegue separar a emoção da razão, ele não consegue esperar, as coisas têm que ser do jeito dele, na hora dele. Então, vitória importantíssima, cara, sabe? Tira essa pressão e dá mais alguns dias para esse trabalho. E quando eu falo trabalho, cara, é o trabalho do Tite, é o trabalho dos jogadores dar frutos. E aí, Tite, quarta-feira contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro, não pode perder. Porque é o seguinte, hoje acende uma luz no fim do túnel, acende uma chama. E ali tem que aproveitar o embalo e fazer mais um jogo com certa evolução, com postura e com resultado para que a confiança vá aumentando. A confiança e a desconfiança, cara, elas andam no sentido assim, ó, cara, cada uma tá na sua via. Então, se você alimentar a confiança, ela vai subindo. Se você alimentar a desconfiança, ela também vai subir, né? Então, eu acho que quarta-feira é fazer um bom jogo para esse trabalho e ir encorpando. Então, eu acho que essa vitória de hoje, cara, foi assim, sensacional para o futuro do Cruzeiro. E outra coisa, para o Campeonato Mineiro, cara, porque se o Cruzeiro hoje também não vence, o Cruzeiro estaria certamente fora das semifinais do Campeonato Mineiro. E olha que loucura, se o Cruzeiro perde, ele estaria praticamente fora, porque ele ia depender de muitos resultados na última rodada para se classificar, mas o Cruzeiro vence. E aí ele faz 12 pontos, passa o Norte, que fica em segundo com 11, e aí o Cruzeiro define a vaga sábado que vem contra o RT, mas dependendo de si só. E aí o elenco que nós temos, todo o investimento que nós temos, gente, é o RT, com todo respeito ao RT, mas o Cruzeiro tem que ir lá contra o RT e se classificar para a semifinal do Campeonato Mineiro. E ali, aí vai incorporando o trabalho. Imagina, faz um bom jogo quarta-feira contra o Mirassol, e aí ele, sábado que vem, se classifica para o Mineiro. Você vai ganhando um respiro e vai ganhando tempo, e ali a condição física dos jogadores vão melhorando e o time vai melhorando. Mas vamos falar do jogo em si. E o que eu achei fundamental hoje foi que os jogadores, certamente eles conversaram depois da derrota do Curitiba e a comissão técnica conversou. Porque hoje o Cruzeiro corrigiu uma deficiência tática que vinha acontecendo no jogo contra o Curitiba, no jogo contra o Atlético e no jogo contra o Botafogo. Que era as transições defensivas e as dobras de marcação nos corredores. Porque os jogadores de lado, eles não podem, eu sou o atacante, me lanço no momento de atacar, mas não volto na hora de recompor, de fazer a transição. E hoje, tanto o Arroio pelo lado direito, quanto o Christian pelo lado esquerdo, fizeram isso muito bem. E o primeiro tempo do Cruzeiro, cara, assim, o Cruzeiro passou ileso contra o América. Não só o primeiro tempo, acho que o Cruzeiro fez um jogo contra o América, um jogo ok. Não foi um jogo maravilhoso, tá, gente? Nossa, jogou pra caramba, isso, aquilo, não. Mas é um jogo pra estancar a sangria
e para amenizar a pressão e a cobrança que vem sendo feita de forma, eu acho que injusta. Hoje nós temos 1 mês e 6 dias, né, que esse grupo se apresentou, que o primeiro grupo se apresentou. Na verdade, o segundo grupo se apresentou dia 5. Então tem 1 mês e 3 dias. Então eu acho injusta por isso, tá? Por isso. Mas se tem esse desempenho daqui 3, 4, 5 meses, sim, aí tem que demitir, tem que cobrar mesmo. Então, nesse momento eu achava injusto, porque esse time vai melhorar fisicamente. Hoje já deu sinais de que melhorou fisicamente, já conseguiu correr o jogo durante mais tempo, campo pesado, o gramado não era ideal. Então eu acho que esse ajuste tático dos dois homens de beirada ajudarem os laterais, então a gente conseguiu controlar mais o momento defensivo e ofensivo do América. Você controlou o América no primeiro tempo e no segundo tempo. Não teve aquele susto. Não teve um momento em que o América foi melhor que o Cruzeiro e poderia, de alguma forma, vencer o Cruzeiro. Não. O Cruzeiro venceu os 2 tempos, tá? Não foi aquela partida maravilhosa, mas controlou o América. Fez uma boa partida defensiva. Melhor do que a que estava fazendo anteriormente. Estava uma bagunça, estava uma zona. Mostrou mais compactação. Então, jogou melhor pelas beiradas. Fizeram as dobras. E ali, se as laterais estão bem marcadas, o Lucas Romero e o Gerson, eles ficam mais tranquilos para proteger a entrada da área sem a bola e com a bola ajudarem a propor o jogo. Aí o Matheus Pereira armando o jogo pela direita, o Gerson armando pela esquerda. Teve um lance, olha pra você ver. O Gerson desarmou e o Lucas Romero passou à frente dele e foi até a entrada da área. E o Gerson ficou aguardando o momento do ataque, porque o Lucas Romero se infiltrou, se lançou. E isso, gente, são momentos, são lances dentro do jogo que precisa de diálogo, que precisa de costume, de adaptação. Então hoje eu já vi alguma sincronização, Matheus Pereira com o Gerson. Cara, o Gerson, cara, primeiro gol, pisando dentro da área como um atacante. Sofreu pênalti como um atacante, como um centroavante. Teve uma bola na construção aqui do lado esquerdo. Cara, ele iniciando muitas jogadas, pegando a bola do pé de zagueiro, de lateral, muito forte. Aí vai melhorando, vai evoluindo. Cara, um jogador de um nível muito alto. E aí junto com o Matheus Pereira, divide as construções com o Matheus Pereira, fica mais leve. Então aí você começa a ver minimamente uma engrenagem iniciando. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, é maravilhoso, já tá tudo certo. O De Leon tá falando que o Cruzeiro jogou pra caramba. Não. Eu tô falando que hoje você vê minimamente uma engrenagem. Você fala assim, ó, em cima do jogo de hoje, podemos evoluir e pensar num time melhor. Porque contra o Curitiba, contra o Atlético, contra o Botafogo, você olhar e fala assim, cara, peraí, que bagunça que é essa aqui? Que zona que é essa aqui? Não tinha perspectiva, nem defensiva e nem ofensiva. Então, hoje, você viu que o time não ficou tentando marcar muito lá em cima o América a todo momento, porque sabe que hoje não dá para fazer esse tipo de jogo. O Cruzeiro hoje não tem condicionamento físico e organização o suficiente para marcar um time, gente, como marcava ano passado, sufocando, não dá. Então, humildade, baixou um pouquinho, deixou o América vir. Cara, vem América, vem postadinho, organizadinho, as laterais fazendo dobra, Arroio, Fagner, do lado esquerdo Christian e Kaique. Gente, hoje, que susto que o Kaique passou hoje. Nenhum, porque funcionou certinho. E ali tem o Gerson também, né, cara? Pô, tá doido, cara. Então funcionou defensivamente, funcionou as transições, fez o momento ofensivo, funcionou legal. Em cima do jogo de hoje dá uma perspectiva de que pode realmente melhorar, ok? Então, cara, gostei muito hoje dessa evolução. Não é o ideal ainda, não é o Cruzeiro que a gente espera para a temporada, mas já dá a gente um alento que dali pode sair alguma coisa, beleza, galera? Galera, eu vou ficando por aqui. O comentário mais prolongado, né, com mais detalhes, é amanhã, no dia seguinte da partida do Cruzeiro, beleza? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com amigos e com familiares. Tamo junto, Cruzeirão na cabeça.